Olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais esse outro novo vídeo a respeito desses tempos religiosos. Será que esses tempos religiosos, irmãos, é verdadeiramente a igreja do Pai do Messias? Ou somos nós, seres humanos, que somos a igreja do Pai do Messias? Irmãos, eu estou aqui com o dicionário da Bíblia de Almeida. Olha só, é um dicionário, vejam só, dicionário da Bíblia de Almeida. Esse homem aí que escreveu esse livro Bíblia, que traduz das Escrituras para esse livro Bíblia, mas com adulteração, que tira a verdade e acrescenta mentira. Aí se torna as Escrituras com a verdade e a mentira. Vou mostrar para vocês aqui, meus irmãos, o significado desses templos de pedra. Tanto aqui no dicionário que ele mostra o que significa e nas escrituras. Esses templos de pedra, irmãos, na verdade se chama sinagoga. E era dos judeus. Eram judeus onde iriam ali adorar o seu Deus. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui a palavra sinagoga, mas vou ler para você o que significa sinagoga. Onde seus líderes religiosos nunca irão te contar sobre isso. Onde esse homem que você tem como pastor, como pastora, eles nunca vão lhe contar a verdade, meus irmãos. Nunca vão lhe dizer, sabe o quê? Porque são vocês que sustentam eles. Sinagoga, casa de oração dos judeus, que começou a existir provavelmente durante o cativeiro. As sinagogas se espalharam pelo mundo. Olha só, as sinagogas se espalharam pelo mundo. Nelas, adultos e crianças adoravam a Deus. Olha só, não é o nosso Pai, a Deus. Oravam e estudavam. E a doutrina cristã se espalhou entre os judeus, por meio das sinagogas, cuja organização e forma de culto foram adotados pelas igrejas cristãs. Mas aqui está errado. Aqui é só para poder enganar e manipular também. Então, irmãos, sinagogas são todos esses templos de pedras que vocês vão adorar um Deus que não é o nosso Pai, que criou os céus e a terra. Aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, olha só o que o Messias deixou escrito através de Mateus. E quando orares, ou seja, orar é você conversar com o Pai, no entendimento, no conhecimento. Só você é o Pai. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, na mente, e fechando a tua porta, ora o teu Pai que vê o que está oculto. É só você o Pai. E o Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, irmãos, para você conversar com o Pai, para você orar ao Pai, que significa conversar, dialogar com o Pai, não precisa vocês ir lá nas sinagogas de Satanás conversar com o nosso Pai, não, irmãos. Entra no teu aposento, no teu quarto, e conversa com o Pai que vê o que está oculto. Então, irmãos, essas igrejas de pedras, esses templos religiosos, na verdade, são as sinagogas dos judeus. Só que, porém, para ele enganar vocês, assim como me enganou um dia, irmãos, eles tiraram
a palavra sinagoga e colocou lá como um título: igreja. Igreja Assembleia de Zeus, Igreja Batista não sei o que lá, Igreja Mundial da Graça, Igreja Universal do Reino do Diabo. Porque o reino do Pai não é neste mundo, é no reino dos céus. Nós somos o reino do Pai. Ele habita em nós, irmãos. Então, nós, irmãos, somos a igreja. Aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, olha só como ele deixou escrito através do apóstolo João. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Então, preste atenção, meus irmãos. Esses templos religiosos que têm nome igreja são sinagoga de Satanás, casa de demônios. Quando vocês entram ali para buscar o Pai ou o Messias, vocês não estão buscando o Pai ou o Messias. Vocês estão indo adorar o próprio diabo, Satanás, o Deus das religiões. O nosso Messias e o nosso Pai, eles não habitam em casas feitas por mão de homens e nem em construções, meus irmãos. Eu li para vocês aqui o dicionário da Bíblia de Almeida. O que significa a palavra sinagoga? O que é sinagoga? Nós somos a igreja, meus irmãos, do Pai do Messias. Nós somos a igreja viva. Esse tipo de pedra é a igreja morta. É a igreja... Não existe essa palavra igreja no dicionário. E nem nas escrituras. Que igreja é um templo, é uma construção. Não, nós somos a igreja. Examine, meus irmãos, as escrituras. Mateus capítulo 6, versículo 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eu dei uma pausa aqui no vídeo para mostrar a vocês em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Que o Messias deixou escrito através do apóstolo Paulo. Não sabeis vós que sois o templo do Pai? Olha só. Não sabeis vós, que sou eu e vocês, que somos o templo do Pai? E que o Espírito do Pai habita em vós? Ou seja, o Espírito do Pai habita em mim e em você, meus irmãos. Nós somos o templo do Pai, meus irmãos. Nós somos a igreja do Pai, a igreja viva, a igreja verdadeira. São pessoas, somos nós, seres humanos. Não é esses templos de pedra, não, meus irmãos. Se você for lá examinar 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Vou ver se eu acho aqui, meus irmãos, para ler para vocês. Porque tem irmãos que dizem assim, onde está escrito? Então, a maioria dos irmãos quer ver onde está escrito. Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Aonde ser líder religioso, nunca vai ler essa passagem para vocês, meus irmãos. Nunca, jamais. 1 Reis, capítulo 8, versículo 12. Dedicação do templo. Aquele templo que Salomão construiu. Vamos ver o que significa? Vamos ver para quem foi que Salomão construiu aquele templo lá. Que tem o nome dele, Templo de Salomão.